Entrevista com Paulo César Martim, diretor do Sindipetro Bahia, da Federação Única dos Petroleiros e representante da Federação no Grupo de Trabalho Petros e agora na Comissão Quadripartite que irá definir a solução para eliminar os equacionamentos dos planos Petros do Sistema Petrobras, dos repactuados e dos não repactuados. Por que o GT Petros chegou ao final sem a conclusão de uma solução para os problemas dos planos Petros dos repactuados e dos não repactuados? Na realidade, o GT chegou numa conclusão. Que não há mais possibilidade de continuar nos atuais planos PPSP, repactuados e não repactuados, devido ao alto grau de judicialização que o plano tem. Portanto, com os equacionamentos que existem e com as novas ações judiciais que vão aumentar o passivo do plano e vão gerar novos equacionamentos. Portanto, a conclusão do GT é que não há mais condições de continuar nos atuais PPSP, R e NR e é necessário ir para um novo plano de previdência. Qual a composição e o objetivo da Comissão Quadripartite? Bom, a Comissão Quadripartite ela é formada não só pela representante da Petrobras e das entidades petroleiras, FUP, FNP, Continaf, que é os marítimos, e as associações ANBEP e FENASP. Nessa comissão, além das entidades da Petrobras, tem também dois órgãos controladores, a Previc, que é o órgão que controla a Petros, fiscaliza, controla, e a SEST, a Secretaria de Estatais, que é o órgão controlador da Petrobras. A partir do momento que nós discutimos no GT que deveríamos ter um novo plano, esse novo plano obrigatoriamente vai passar por aprovação desses órgãos. O que nós estamos fazendo é antecipar essa discussão nessa comissão. Ou seja, dentro dessa comissão, a gente está discutindo a modelagem desse novo plano para que, quando isso for apresentado formalmente, não haja problema com os órgãos de controle. Essa é uma questão fundamental também para que, quando nós formos para a Câmara de Mediação do TCU, que vai ser necessário passar por essa Câmara de Mediação, você já tenha esse modelo com a sinalização favorável da Previc e da SEST, que vai reforçar a nossa discussão dentro dessa Câmara de Mediação. Qual é o modelo que está sendo discutido? Aí entra a discussão que o GT não chegou no consenso. É a modelagem desse novo plano. Essa que é a questão. A Petrobras, os representantes da Petrobras, apresentou um modelo de CD igual ao PP3, que nós de forma nenhuma concordamos. Por outro lado, nós apresentamos a proposta de um outro plano de benefício definido, que a Petrobras também não concorda de forma alguma. Então, a gente está buscando uma alternativa intermediária, que é um plano de contribuição definida, mas com uma garantia previdenciária, que é o chamado Fundo de Longevidade ou Fundo de Garantia de Benefício Vitalício, que vai, na nossa visão, se aprovado nos órgãos de controle, que eu acabei de mencionar, dentro da Comissão Quadripartite, aprovar ou ter uma sinalização, já que a aprovação formal só vem depois, se aprovado, a gente entende que vai garantir os direitos previdenciários do plano de origem, os BDs, dentro desse plano que, na prática, o que a gente está fazendo é pegar um limão e fazer uma limonada. Ou seja, se a gente não pode ir para um outro BD, se o CD não é o adequado para garantir os direitos previdenciários, a gente está buscando uma solução intermediária. Neste plano novo haverá equacionamentos? Essa é uma pergunta importante. No plano novo, na modelagem que a gente está discutindo, ele tem contas individuais, então a pessoa vai migrar e vai dar uma conta coletiva, vai ter um cálculo para individualizar a sua reserva, e aí nessa conta individual não tem equacionamento. Por quê? Porque ele vai receber benefício até a conta se exaurir. Mas aí fica a pergunta, sim, mas se a pessoa estiver viva, ou a pensionista estiver viva, quando a conta tiver terminado os recursos. Aí, dentro dessa nossa modelagem, vai começar a sacar recursos da conta coletiva. Então, pode ter equacionamento? Pode, mas no futuro, muito mais lá na frente, nessa conta coletiva. Então, vou pegar meu exemplo. Eu tenho 20 anos de sobrevida, espero que tenha mais. Durante os próximos 20 anos, eu vou estar recebendo benefício de uma conta individual, sem sacar nada da conta coletiva. Então, não tem equacionamento para mim durante esses 20 anos.
Quando eu precisar da conta coletiva, se já tiver muita gente recebendo dinheiro da conta coletiva e o plano não performou, ou seja, não atingiu a rentabilidade necessária, aí o que vai acontecer é que esse fundo coletivo, fundo de garantia de benefícios vitalícios, pode vir ter desequilíbrios, déficits, e aí viria o equacionamento, mas aí na nossa proposta, de forma paritária, metade da empresa, metade nossa. Nesse ponto, há divergência com a Petrobras. Ela concorda nesse nosso modelo com o fundo de longevidade, mas não concorda de lá no final ter que ainda fazer equacionamento, ou seja, pagar a metade de um eventual desequilíbrio. O que a Petrobras exige para colocar recursos neste plano novo? Na realidade, é a transação judicial que eu acabei de citar. Mas qual é o grande problema da transação judicial? Que as nossas ações de cobrança de dívida da Petrobras, elas não estão em decisão final. Elas estão ainda em primeira instância. Depois de anos e anos, a Justiça não teve condições, a juíza de primeira instância não teve discernimento ou autonomia suficiente para condenar a Petrobras ou pelo menos julgar a ação. Está parada na primeira instância, como é o caso da ação da FENASP, como é o caso da ação da ANDEP. Então, esse é o nosso calcanhar de Aquiles. Como as ações não estão já em fase final de cobrança, a gente não ganhou o mérito definitivo, a empresa coloca que tem dificuldade de fazer a transação judicial, a não ser que tenha uma compensação. E a compensação é que o novo plano, para onde vai o dinheiro, não seja de benefício definido. Porque com isso, ela consegue reduzir lá no seu balanço patrimonial o seu compromisso pós-emprego, que hoje é 27 bilhões de reais. Mas tem uma coisa importante, para que você que está me assistindo não pense que vai dar calote nos 27 bilhões, que é o custo pós-emprego. Não, esses 27 bilhões vai virar uma dívida financeira, que ela vai pagar. A diferença é que esses 27 vai sair do balanço da empresa e acaba a instabilidade, porque esse valor todo ano ele é recalculado. E se entra novas ações judiciais que aumentam o passivo e novos déficits e novos equacionamentos, esse valor aumenta. Então, a vantagem da empresa, do ponto de vista empresarial, de fazer a transação judicial em ações que a gente ainda não ganhou, é porque o dinheiro resultante da transação judicial vai para planos com a modelagem que não é do benefício definido e, portanto, ela vai ter uma melhoria no seu balanço, no seu registro contábil. Essa é a discussão e essa é o impasse que a gente precisa superar. E, para isso, sem a aprovação do Tribunal de Contas, isso aí também não vai andar, esse acordo. Quem mantiver ação judicial contra a Petrobras ou Petros poderá aderir ao plano novo da Petros? Bom, todos vão poder aderir ao novo plano. 60% dos 48 mil que não têm ação e 40% dos 48 mil que têm ação. No caso de quem tem ação, ao renunciar, a ação é de acordo com o contrato que ele tem no plano de origem. Ao migrar, ele vai assinar um contrato novo, de forma que toda aquela cobrança baseada no regulamento antigo, ele renunciou daquele regulamento. Então, ele vai estar dando baixa das ações. Ele não vai ter direito às ações que não foram executadas, que ele não recebeu o dinheiro e que ainda não teve a revisão do benefício. E ao migrar, você tem ideia, tem separado patrimônio quase 3 bilhões para essas ações que ainda não foram executadas, só o valor atrasado. Então, se houver a migração desses 40%, esses 3 bilhões vai voltar para o patrimônio e vai para o plano de destino. E esses 3 bilhões, em vez de ir para as contas individuais, vão para a conta coletiva que vai fazer a paridade com a Petrobras. Agora vamos pegar outro extremo. Se migrarem somente 60% que não tem ação judicial, então você tem a paridade com a Petrobras lá no fundo de longevidade, mas sem nenhum recurso proveniente da renúncia judicial. Então, nesse caso, se calcula aí, se 60% que não tem ação migrar, que teria que sacar 2% de cada conta individual para formar a paridade
com a contribuição da Petrobras, no fundo de longevidade. Esses são os números que a Petros está apresentando para a gente. Todos esses cálculos, esses valores, é a Petros que está fazendo e a gente apenas aqui está reproduzindo. Depois nós vamos ter atuado, nós vamos ter os nossos técnicos para fazer a auditagem disso também. Cite alguns benefícios deste novo plano que está sendo discutido. Bom, pessoal, na modelagem que nós estamos discutindo, do novo plano, você vai trazer o repactuado e não repactuado para o mesmo plano. Nas contas individuais, depois da migração, vai ser pago IPCA todo ano e a renda continua sendo renda vitalícia. Por quê? Porque quando se exaurir os recursos da conta individual, passa a receber o recurso da conta coletiva. Se o titular morrer, fica a pensionista com 60% da renda do titular. Se a pensionista estiver viva e acabar os recursos da conta individual, ela também passa a receber os recursos da conta coletiva. Portanto, o que nós estamos dizendo aqui para vocês é que os direitos previdenciários, na nova modelagem que nós estamos discutindo, se aprovada na comissão quadripartite, ela vai garantir os mesmos direitos previdenciários que você tem atualmente no BD, mas sem o risco dos equacionamentos. Qual o valor que a Petrobras se dispôs a repassar para o plano novo? Essa é outra pergunta fundamental. Primeiro que a Petrobras, ela, no relatório que vai sair agora do grupo de trabalho, que está sendo discutido e deliberado na diretoria da Petrobras, uma das imposições da Petrobras é que não saísse valores no relatório. Porque só pode sair valor quando a diretoria aprovar formalmente. E quando a diretoria aprovar formalmente, ela tem que dar fato relevante ao mercado e aos acionistas. Então eles fizeram uma proposta de valor inicial que reduziria no novo plano 40% dos atuais equacionamentos. E que nós não aceitamos. Na nossa visão, no plano de destino, o que tem que acontecer é que a pessoa tem que receber o mesmo benefício que ele tinha no plano de origem, descontando apenas a contribuição normal. Então, por exemplo, se o companheiro tem um benefício de R$10.000, paga 1.000 de contribuição normal e 2.000 de contribuições extraordinárias, na nossa visão, esses 2.000 de contribuição extraordinária teriam que ser cobertos pelo valor da transação judicial, e quando ele migrasse para o novo plano, em vez dele receber os R$10.000, ele receberia 9.000. Que na prática é a mesma coisa, você receber 10 e descontar 1.000 do que receber 9.000, com uma vantagem tributária, porque você paga sobre 10, mas recebe 9, porque desconta imposto de renda. O desconto de renda está lá, sobre o bruto. Com R$9.000 nesse exemplo, o imposto de renda vai nos R$9.000. Então, aí também um ganho tributário. Então, portanto, esse valor, para chegar nesse resultado, depende do valor da transação judicial. E o valor da transação judicial depende do aval do Tribunal de Contas da União, que a gente ainda vai passar. Outro valor que não foi citado aqui, do Fundo de Longevidade. Como é que vai ser formado o Fundo de Longevidade? Aí é paritário, onde a empresa apresentou um valor que seria o suficiente, calculado pela gestão da Petros, se as contas individuais não fossem suficientes, quanto precisaria ter nesse fundo de longevidade. E ele vai ser formado paritariamente, metade pela Petrobras e metade por nós. No atual estágio da discussão na comissão quadripartite, você acredita que esta ideia deste plano, que tem uma nova modelagem, vai vingar? Eu tenho confiança na solução que a gente está construindo, porque ela está muito bem construída, fundamentada tecnicamente, e passando pelas etapas corretas para que quando vá para aprovação formal não haja problema e ela seja a mais rápida possível, dentro de toda a normatização que tem por trás disso, que por si só já cria um trâmite burocrático que é demorado, e com isso tudo a gente vai conseguir agilizar essa tramitação. Vai servir de paradigma para a solução de outros planos de previdência das estatais, não tenho dúvida. Isso vai ser um marco da previdência complementar muito importante. E quero dizer a você, meu participante, meu assistido, junto comigo, no Plano Petros repactuado, e você também no Plano Petros não repactuado, que confie na direção do Sindipetro Bahia,
confie na direção da FUP, confie nas entidades que estão compondo o fórum em defesa da Petros. Se lá na repactuação houve divisão entre as entidades, neste processo nós estamos unidos. Entramos unidos, vamos saber unidos e vamos defender uma única proposta para que você saiba qual é o melhor caminho. Não acredite nas mentiras que estão saindo pela internet, não acredite em advogados externos que não querem a solução do problema, apenas querem captar você como cliente, sem nenhuma garantia de que as suas ações vão realmente resolver seu problema. Não acredite naqueles que apontam soluções fáceis para um assunto tão complexo. Quando alguma dessas pessoas, principalmente nos grupos do WhatsApp, afirma que a Petrobras deve, pergunte, deve, mas qual é a ação que está cobrando? Em que vara trabalhista ou vara civil está sendo cobrado a solução das dívidas da Petrobras? Se está sendo cobrado, qual é a decisão? Em que instância? Porque discurso a gente já está cheio, a gente precisa de soluções. E quem está trazendo soluções são as entidades sindicais, junto com as associações dentro do fórum. Acredite nesse trabalho que ele está sendo muito bem construído e que com certeza nós vamos conseguir eliminar os equacionamentos dentro de uma nova modelagem, mantendo as mesmas garantias previdenciárias que você tem hoje nos atuais planos de benefício definido. Esse é o nosso compromisso com você, esse é o compromisso da FUP, das entidades sindicais e do Fórum. Fique ligado e acompanhe os informativos do Sindipetro Bahia e da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras. Juntos somos mais fortes.